Elivaldo Barbosa, em tempo real. Está aqui com a gente. Olá, Elivaldo, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde, Eli, boa tarde, doutor Silvio, e a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Pois é, com o convidado aqui, o ex-prefeito Silvio Mendes. Tudo bem, doutor Silvio? Tudo em paz. Tudo tranquilo? Tranquilo. Elivaldo, nós vamos começar, o doutor Silvio vai entrar na conversa depois do PMDB, explique aí. Pois é, Amadeu, você sabe que o PMDB, nós mostramos uma reportagem sexta-feira com o deputado estadual João Madison Nogueira, dizendo que o PMDB no governo não tem essa história de indicar vice de quem quer que seja. Inclusive, numa eventual parceria com o PSDB, tendo à frente o ex-prefeito Silvio Mendes. E eu fui ouvir hoje o presidente do partido, a mais expressiva liderança do PMDB. E ele falou de 2 pontos, ele foi direto ao assunto. Ele, Marcelo Castro, pode ser vice de alguém? Vamos acompanhar. O deputado Marcelo Castro foi claro em 2 pontos, envolvendo o PMDB e o próprio Marcelo Castro. Primeiro, é possível o presidente do PMDB ser o vice numa chapa liderada pelo tucano Silvio Mendes? Possibilidade zero. Zero. Não é desmerecendo nem desconsiderando o PSDB e muito menos o Silvio Mendes, que é um grande nome da política do Piauí. Foi prefeito de Teresina, foi bem avaliado, foi candidato a governador do estado. Mas eu falo isso porque o PMDB, eu noto, principalmente na sua militância, nas suas bases, uma cobrança muito grande a lideranças do partido para que tenha candidatura própria. O Wilson Martins, saindo do governo para ser candidato a senador, como nós contamos com toda certeza que isso vai acontecer, que isso irá acontecer, o Zé Filho assume e o Zé Filho é candidato a governador, ou chova ou faça sol. O que é que nós queremos? Nós queremos compor com o maior número de partidos possíveis para o apoio à candidatura do Zé Filho. E se não for possível, nós temos que ir com as nossas próprias forças. Segundo, é possível, com intervenção até do vice-presidente Michel Temer, Marcelo Castro ser o candidato a vice-governador na chapa do petista Wellington Dias? Em hipótese nenhuma. A decisão do PMDB, já há uma decisão da Executiva Nacional do PMDB, de respeitar as posições estaduais, desde que o partido se mantenha vinculado a nível federal. Então, nós somos amigos do Michel Temer. Michel Temer é o presidente do nosso partido, o PMDB, licenciado. É o vice-presidente da República. Muito provavelmente, ele será novamente candidato a vice-presidente na chapa com a Dilma Rousseff. O que é que nós vamos fazer aqui no Piauí? Vamos votar no Michel e na Dilma, como já votamos na eleição passada, votamos na eleição atrasada, votamos na eleição retrasada, no Lula. Desde 2002 que nós votamos no PT a nível nacional. Votamos em 2012 no Lula, votamos em 2006 no Lula, votamos em 2010 na Dilma e vamos votar em 2014 na Dilma. O palanque do Zé Filho aqui em Teresina, aqui no Piauí, para governador, vai ser o mesmo palanque da Dilma. E o Wellington Dias vai ser candidato, não tem problema, são 2 palanques. Ou a Dilma não vem aqui e não sobe em palanque nenhum, ou ela vem aqui e sobe no palanque do Zé Filho e sobe no palanque do Wellington Dias. Não tem ciúme. Esclarecedora, Elivaldo, a fala aí do deputado. Direta. Direto. Deixou clara a posição do PMDB nesse momento das discussões, das especulações em torno das disputas majoritárias de 14. Vice nem de Silvio, nem de Wellington. Nem de Silvio, nem de Zero hipótese alguma. Alguma, como ele puxa alguma. O sotaque de São Raimundo Nonato. Nem de Silvio, nem de Wellington. Nem de Wellington. Então, doutor Silvio, o que o senhor achou aí da posição do PMDB, que é oficial, né? Que é, afinal, o presidente do partido? O Amadeu, eu conheço o Marcelo Castro desde os bancos escolares lá no liceu que nós estudamos, fomos contemporâneos. E acho que é um dos mais importantes líderes políticos do Piauí. É experiente, tem muita sabedoria, até pela herança que ele tem do pai dele. Zé de Castro. O Zé de Castro, lá de São Raimundo Nonato. Então, vejo, sou amigo de vários membros da família dele e tenho admiração pessoal pelo Marcelo. Acho que o Elivaldo poderia ter feito a terceira pergunta.
em o Zé Filho não sendo candidato a governador, ele poderia ser candidato a governador? Eu acho que seria um belo candidato. Eu acho que ele é experiente o suficiente para poder ser e pleitear. Eu acho que ele tem todos os méritos para ser candidato a governador do Piauí. Acho que sim. Deixa eu posso, antes de responder, fazer um preâmbulo? Pois não. Amadeu, a gente aprende com a vida. Eu não ocupo cargo nem função pública nenhuma, por decisão minha. E acho que, em política, esse tipo de política pobre, que se discute apenas quem vai ser candidato, quem não vai, quem quer ser isso, quem quer ser aquilo, que cargo almeja. Essa é a política que se discute atualmente aqui no Piauí e até nacionalmente. E acho que isso é uma forma pobre de se discutir o destino das pessoas e do Estado. Existem partidos e pessoas que querem ganhar sempre ao lado do governo e fazem tudo para ser assim. Tem outros que são contra o governo, qualquer que seja ele. E tem outros que podem, durante a campanha ou o processo político, ser oposição e quando ganha, vira governo. Não é assim? Acho que esses três aspectos resumem bem o comportamento dos políticos tradicionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí eu respondo, a declaração do Marcelo facilita a minha resposta a você, mas também dizer que eu sou um cidadão comum, não tenho poder, nem tenho saudade dele, não tenho nenhuma saudade, e me preparei para não ter saudade. Segundo, eu não tenho porta-voz, eu sou um cidadão comum sem porta-voz, eu não tenho essa importância. E tenho visto alguns membros do meu partido, e cito aqui em particular o Tererê, que soube não assistir, mas que teria tentado fazer algumas composições ou encaminhamentos em meu nome, e ele está desautorizado como qualquer pessoa do meu partido. Nenhum tem autorização para falar em meu nome. O deputado Tererê disse que seria a forma mais fácil do PSDB chegar ao governo. Não, mas... Seria o senhor ser candidato a vice de Zé Filho, que iria para o Senado em 2018, e o senhor seria governador. Eu não estou atrás de cargo público, Amadeu, você sabe disso, eu já disse, e me comporto como tal, né? Então não é essa a questão. Eu recebi essa sugestão, que era uma forma facilitadora para chegar ao governo do Estado. Só que eu não quero nenhuma facilitação. Eu deixei uma prefeitura da capital equilibrada, com aprovação de 92% da população de Teresina, e eu fiquei muito honrado com isso, e ofereci uma forma diferente, disse na campanha, de cuidar do Piauí, que ele deixasse de ser um Estado com os piores indicadores sociais que nós temos, que se cumprisse a palavra dita na campanha no mandato, né? Se prometeu resolver o problema da falta de sede, da sede do nordestino do sertanejo. Via ontem na Folha de São Paulo que o governo federal deixou de cumprir mais da metade do que prometeu em cisternas, e o povo está passando sede, não é? Há 5 anos passa sede, não é? Os governos estaduais prometeram isso, porque se você não resolve o problema da seca, você aprende a conviver com ela, e isso não foi feito. Nem uma coisa nem outra. Mas na próxima eleição se esquece novamente e se aceita a promessa que chega mais nova, não é que é a mesma que se repete. Por bem, então, em não tendo porta-voz, queria dizer tanto ao Marcelo, aproveitando a entrevista, e ao próprio João Madison, que recentemente disse aqui a mesma coisa, com outras palavras, dizer o seguinte: eu não estou querendo ser grosseiro, eu estou apenas dizendo que eu nunca fui nem ao PMDB e nem a partido nenhum, inclusive o meu, me oferecer para ser candidato. Não sou oferecido. Até porque a gente aprende que quando se oferece, o preço fica mais baixo. Então, e eu não sei se serei candidato. Agora, quero dizer ao meu amigo Marcelo Castro, e olhando para ele poderá estar assistindo a gente, que eu ser candidato a vice, a possibilidade também é zero, igual a dele. Não tem possibilidade. Está 0 a 0. Não tem hipótese. Está 0 a 0, está empatado. Não tem, não é questão de vaidade, não é questão de... Nem do Zé Filho, nem de ninguém. Não, nem de ninguém. Não tem essa possibilidade. Eu acho até, e dizia há pouco com o Elivaldo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito pela honestidade do que ele fala, dizendo assim, e muita gente fala tudo, e a gente escuta muita bobagem, muita fuxico, isso é coisa pequena. E eu aceitei, depois de uma insistência da Liana, da sua produtora, de vir aqui, para poder... Depois de um certo período, fica parecendo que é verdade as coisas. E é preciso vir aqui dizer, primeiro, eu agradeço
em 2010, quando eu fui candidato, eu ofereci uma oportunidade de fazer diferente, porque nós fizemos diferente aqui em Teresina, e de cada 100 eleitores piauienses, 42 acreditaram na nossa palavra. Sou muito grato, muito grato. Daí repetir isso, acho que nessa eleição do ano que vem, Elivaldo, não cabe uma terceira via, um terceiro candidato. Acho que, nesse momento, está posta a candidatura do senador Wellington Dias. Pela oposição. Os 3 senadores estão juntos, poderá até não acontecer isso no futuro, porque já se viu quantas alianças foram desfeitas na véspera. Na convenção. Na convenção. Aliás, Mas depois da convenção até. Pois é. Então, Até depois da convenção. Nesse momento, é o candidato favorito, é o senador Wellington Dias, que eu acho que está em campanha franca. Ele está andando no estado do Piauí com o senador João Vicente, porque o senador João Vicente, com quem a gente conversava desde fevereiro, e eu fui procurado por ele, eu não o procurei, e eu acho que é uma pessoa inteligente, tenho um grande respeito por ele, mas a gente vinha conversando, num determinado momento, eu vi pela imprensa que ele tinha decidido ficar com o Wellington, porque com certeza ele acha que com o senador Wellington Dias fica mais fácil a sua reeleição. Aí suspendeu o diálogo com o senhor, a conversa? Eu acho que ficou distante. E o PP? Por que o senhor não foi pro PP? Então, porque a conversa existia entre, é o que dizia para o Elivaldo há pouco e eu digo publicamente. É isso. Nada do que eu digo em particular posso deixar de dizer publicamente. Fui procurado pelo senador Wellington Dias para conversar, para se juntarmos, e era difícil essa junção, mas fui procurado mais de uma vez por ele. Em fevereiro isso, pelo o vice-governador José Filho, de todos o mais simples, ele não tem essa ansiedade pelo poder. É uma surpresa interessante, porque ele é vice-governador, em véspera de provável assumir o governo, e aí muda toda essa história que nós estamos contando hoje. Pelo senador Ciro, e eu sou grato a ele, porque me ofereceu uma legenda que facilitaria essas alianças. E ele foi correto comigo, não tenho nada a considerar. E o senador João Vicente, que no começo estava desanimado, mas depois com as conversas ele se animou, só que num determinado momento ele preferiu ficar com o PT. Pronto, é uma decisão que não cabe reparo, por 2 motivos. Primeiro, acho que facilita a eleição dele, eu acho que esse é o pensamento dele. E segundo, nós temos algumas feridas em aberto por conta da campanha do ano passado. Então, é natural que as pessoas no entorno dele e o seu partido tenham argumentado que ficaria algumas dificuldades nessa história de nós estarmos juntos. Eu imagino isso, mas ele não me disse isso, mas eu imagino. Agora, o que é que vai acontecer? Não sei, eu acho que continua muito precoce essa discussão. O governador vai sair, vai ficar? Não sei. O Zé Filho assume, e eu digo para o Zé Filho, e posso repetir aqui, Zé Filho, se você virar governador, você vai ter muita importância para o PMDB, para o seu partido. Se você não for vice-governador, eu acho que nem para o seu partido você vai ter importância. Porque é uma questão natural, a nossa política é assim. Da estrutura, né? De governo é governo, né? Veja, doutor. Eu via hoje, só para concluir para você. Hoje não. Um político importante do Brasil, não sei, eu vi hoje essa história, disse que mesmo governo morto, todo mundo tem medo. É, igual cobra, né? Até Igual morta cobra, mete medo. Então, o que é que todo político quer? Ser reeleito. Se possível, do lado do governo, facilita. Não sei o que quer dizer. É usando de forma indevida o governo? Eu vi um depoimento do do superintendente da Polícia Federal dizendo que mais da metade dos processos ou investigações que a Polícia Federal tem hoje no Brasil se deve às campanhas eleitorais. Então, a população, será que não sabe disso? Doutor Silvio, o senhor falou aí desse 0 a 0, então chegou mais ou menos o que eu tinha ouvido de um PMDBista no final de semana. Olha, pois para resolver esse impasse, há uma saída que pode contemplar o PMDB, o PSDB e o próprio PSB como eventual candidatura do governador Wilson Martins ao Senado. E que alternativa é essa? 2 candidatos, Silvio Mendes, PSDB, o Zé Filho, PMDB, os 2 apoiam o Wilson Martins. No segundo turno, quem chegar na frente, quem chegar um, apoia o outro lá na frente. Isso parece aquele acordo de Oeira, né? Agora. Vamos analisar bem aqui. Se o PMDB acha que vai fazer uma frente e que quer disputar uma eleição para o governo do Estado, vamos analisar o que todos nós conhecemos e eu vou falar o óbvio. As maiores lideranças do PMDB do Piauí, aí vamos citar, quem são eles? Marcelo Castro, o próprio Zé Filho, governador, vice-governador, Kleber Eulálio, Temístico Filho, todos eles foram muito próximos e ganharam a eleição com o Wellington Dias no primeiro mandato do PT, não foi? Eles são muito próximos e, pelo que eu sei, pelo que me consta, não existe nada que os distancie.
Então... São coligados nacionalmente, né? Você confiaria? Claro que não, Olival. Então isso aí não é a boa. Eu não sou tão inteligente, mas também não sou tão burro. Nessa aí o senhor não embarca. Não tem possibilidade. Agora, o que a gente... O senhor disse que quer confirmar muita coisa que às vezes é jogada e parece verdade e não é. Mas uma coisa que parece... Nos bastidores se comenta muito aqui, o candidato da preferência do governador Wilson Martins é o senhor. Não, ele nunca me disse isso. Não sei quem foi que ele disse isso. As conversas não nos tem. Bastidores, Elivaldo. Complemento o raciocínio do Amadeu, doutor Silvio, dizendo o seguinte, que até a chapa dos sonhos do governador Wilson Martins seria convencer o governador Zé Filho a permanecer no mandato até o final. O PMDB indicava um vice seu, se eu ver a resposta do PMDB, mas o senhor sendo candidato. Não, nunca me disse. Assessores do governador. Não foi ele também, quero dizer também que não foi o governador que me disse isso. São os políticos, os próximos ao governador. Próximos ao governador. Amadeu, não se zangue comigo, mas veja bem, Teresina tem 3 jornais maiores, né? Tem um Dia, Diário do Povo e Meio Norte. 5 canais de televisão. O seu programa tem 2h30. Alguns têm 3 horas. Então tem que ter essas conversas, porque senão como é que vocês vão preencher esse tempo todo e escrever? Jornal não pode sair em branco. Tem que ter esse tipo de conversa. Mas, doutor Silvio, isso aí é o debate todo do poder. Não, mas é porque roda e vem para o mesmo lugar. Não, aqui já teve assunto aqui, uns 10 assuntos. E esse assunto, doutor Silvio, é o Piauí que está em jogo aí. Está em jogo a população do Estado, né? Amadeu, só te dizer, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Essa é uma questão muito, me permita ser bem sincero. Até alguns me dizem que eu quero ser padre. Quando eu era adolescente, eu até quis ser, mas passou à vontade. Então, veja, como é que se faz gestão pública? Gestão pública não tem milagre, ela não se faz com varinha mágica. Então, veja, eu posso citar algumas coisas que nós fizemos em Teresina que eu gostaria, e eu quis muito ser governador do Piauí, para mostrar, assim, o Piauí pode ser diferente. Ele não pode viver de pires na mão, esperando emenda de bancada, que sempre é dita e nunca chega, né? E parece que gira, passa o ano todo falando nisso. Que deputado arranjou não sei quanto, que não sei o quê. O Piauí todinho, esses últimos governos, foram eleitos na garupa dos candidatos a presidente da República. Às vezes até você tinha dúvida quem era aquele candidato. Se era o Lula, não era? Se era os Lula, três, o Wellington 2 vezes e o Wilson. E o Wilson, não foi assim? A pergunta, o que foi que essa bancada fez, com todo respeito para ela, ou por ela, o que foi que eles fizeram e trouxeram assim, que mudou o perfil socioeconômico do Piauí? Me cita assim uma coisa, não tem. O governador atual, para fazer duplicação de BR, que é uma obra federal, ele tem que tomar dinheiro emprestado que nós, piauienses, vamos pagar. Dinheiro. Fora o imposto que nós já pagamos. O prefeito Firmino Filho conseguiu, e eu acho que é muito bom, e até onde eu sei, a presidenta Dilma, ela não discrimina os municípios governados pela oposição. Ela, segundo o que eu soube, vi pelos jornais, não foi o Firmino que me disse, 87 milhões de reais para a mobilidade urbana em Teresina. Mas deu quase 6 bilhões para São Paulo. Então, tudo bem, é bom que venha, qualquer coisa que venha para o Piauí, para Teresina é bom. Agora, eu quero só citar para você o seguinte, o que foi que nós fizemos, eu vou citar 3 coisas, e comparando com o governo federal, tá certo? E com o governo do Estado. Por exemplo, o HUT, nós fizemos na época, e concluímos, botamos em funcionamento, na época que eu era prefeito e oposição ao governo federal. O hospital universitário, que é do governo federal, é tão velho quanto o HUT e ele não consegue funcionar. Tendo custado 4 vezes o preço do HUT. Agora, doutor... Deixa eu ter... Veja bem, nós conseguimos fazer coisas socialmente justas. Lembra o centro da cidade? Nós temos com recurso próprio. Então é possível. Qual é a obra do Estado do Piauí que é feita com recurso federal importante? Não existe, Amadeu. E é preciso que a gente seja atendido como todos são. Bem, o senhor falou aí de governos que estiveram juntos com Lula e Dilma, o Wellington 2 vezes e o Wilson. Mas hoje, a gente está vendo aí, por exemplo, o Wilson e o Wellington em lados opostos. Será? Bora ver, vamos esperar mais um pouco. Não é isso que está, assim, claro para o senhor? Não está claro para o senhor que estão em lados opostos? Não sei. Estiveram juntos até ontem, né? Até fevereiro, né, Livaldo? Fevereiro, é. Em março é que houve março para abril é que houve a... Mas não existe nada que os distancie, não tem nada que os distancie assim tanto. E o governo Wilson Martins?
Eu me lembro que o senhor, quando eu perguntei sobre isso, o senhor disse, não, está muito cedo, eu disputei com ele, não quero avaliar. Mas agora nós já estamos aí com 3 anos, mais de 3 anos de governo, porque ele assumiu em abril, 3 anos e meses de governo. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Wilson Martins? Não, acho que o Wilson é governador há mais de 4 anos, porque ele tem 10 meses. Né? Isso, pois é. Amadeu, eu não tenho o estilo da crítica pela crítica. Não é? Eu me lembro muito bem que nos debates que a gente tinha na campanha, nós tínhamos... ele ficava, você está batendo muito. Se fosse o contrário, eu já tinha destruído você. Porque ele defendia um governo do PT, uma administração do PT, e ele não podia ser diferente. Ele tinha que... Era obrigação dele. Não é? Então, a história é cada um que julgue, faça o seu julgamento. Eu não sou de ficar fazendo crítica. E agora, por exemplo, o senhor reatou relações políticas com o governador Wilson Martins? Estão do mesmo lado? Não, política não. Pessoais sim. Pessoais, claro. Tem, acho que... Mas o senhor pode estar no mesmo palanque dele em 2014? Podemos. Veja bem a coisa, se o PMDB está jogando para valer e se quer um candidato forte do PMDB, o PSDB não é importante. O PSDB tem 16 municípios com a administração. E a tem capital. A capital. Não é importante isso? Claro. Independente de nome, eu não estou aqui atrás de ser candidato a nada, nem procurei, eu insisto, não procurei nenhum partido dizendo que quero ser candidato, não procurei. Mas o nome do senhor é cogitado porque o senhor aparece em segundo colocado nas pesquisas. Sim. Então é natural que aconteça isso. E não estou em campanha, não estou andando pelo interior. E o prefeito Silvio Mendes, na sexta-feira... Firmino. Desculpe, o prefeito Silvio. O prefeito Firmino, na sexta-feira, ao vivo aqui para nós, lá com o Elivaldo, ele afirmou que o PSDB vai trabalhar a candidatura do senhor no ano que vem. Uhum. Mas ele não conversou também comigo. O que eu com ele lá. É natural, o Firmino ele é muito inteligente, sabe disso. Eu acho que o PMDB pode ser um fiel de balança, não pode? Pode. Uhum. O que eu acho quase impossível de acontecer é o PSDB apoiar o PT. Isso aí eu acho quase impossível. Não acredito nisso. Pode ser um membro ou outro, com a certeza, se vier a ter, de que o senador Wellington Dias é o candidato eleito, aí sempre desgarra algum para as benesses do governo. Quando o senhor disse que o PMDB é fiel da balança, assim... O PSDB. O PSDB ou o PMDB? O PSDB. O PSDB o senhor considera o fiel da balança? Eu acho, pode ser. Se ele apoiar o PMDB, por exemplo... Eu acho, claro, que fortalece. Ou alguém tem dúvida disso? Não. Mas aí... Eu acho que nesse momento, pode até ser uma ingenuidade política. Nesse momento, o candidato posto, quem é candidato que nós sabemos, porque diz e se comporta como tal e está andando no estado inteiro, é o senador Wellington Dias, né? O senador João Vicente também é candidato à reeleição. Está posto e nós estamos acompanhando isso, essa movimentação. Se outra candidatura vier a ser construída, vai ser quem sobrou dessa história aí, não é? Quem é que sobrou? Não, e vai acontecer, porque sempre tem os dois lados. Né? Sempre tem os dois lados. É bom que tenha. Tem que ter, e é de governo. É bom que é o lado do governo que tem. Mas do lado do governo não vai ter candidato. Como é que o lado do governo não vai ter candidato? Isso não garante vitória, Amadeu. Não, mas garante que é candidato. Sim. Quando eu digo lado do governo, não estou falando só o PMDB, não. Sim. Estou falando, por exemplo, vamos supor que o governador Wilson Martins resolva ficar e apoiar o senhor. Tá bom, agora eu vou te falar. Aí, o senhor topa? Deixa eu fazer outra pergunta. Pergunta, o senhor topa? Não, depende do cenário. Veja bem uma coisa. Quem é que me diz da impossibilidade? Vamos imaginar uma circunstância dessa. O governador Wilson Martins fica no governo, o Zé Filho não assume, e o PMDB, com as suas lideranças mais importantes, onde é que eles são mais próximos? É do governador Wilson Martins ou do senador Wellington Dias? É do senador Wellington Dias. Quem não sabe disso? Estão próximos agora porque o governador está no exercício. Mas eles... Aí a perspectiva de poder. Mas aí, como o Amadeu diz, o governador ia se compor com o PSDB, né? Sim. Então, vai depender dessa história. Tem muito sim no meio ainda, né? Aí o senhor toparia? Não sei. Depende... Ok. Olha, Amadeu, deixa eu dizer. Outra afirmação que pode parecer bobagem. Por mim, eu não sou candidato, não. Por mim, pela minha família, por alguns amigos. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Ele está muito boa, fazendo coisas que eu nunca fiz por conta do trabalho, por conta de ser agente público durante 15 anos aqui em Teresina. Né? Agora,
qual é o argumento? É que para voltar a essa roda viva da política, eu tenho que ter um argumento para mim, para me convencer. Por exemplo, o meu partido, as lideranças do meu partido, não aceitaram eu sair do PSDB. Por que é que eu não fui? A decisão foi minha. Como é que eu vou sair de um partido que sempre me tratou bem, que sempre tive gratidão? Eu preciso devolver isso. Como é que eu vou me virar, aí deixar de ser leal e virar ingrato? Não tenho mais idade para isso. Então a decisão foi minha de não sair. A mesma coisa, eu não estou atrás de ser candidato por qualquer preço. Poderei ser candidato? Poderei. Tenho vontade? Sim. Quero ser? Quero. Depende das formas, das condições. Tá certo? Insisto, por mim não serei. Agora, para voltar à política, eu tenho que ter uma justificativa para mim e para convencer os outros de que nós vamos mudar o Estado. E isso é possível mudar. Claro. E só para fechar, se eu estiver errado, o senhor está aqui na frente para corrigir. O senhor só será candidato em 2014 se for para o governo. A outra coisa não. É exatamente isso. O Marcelo me ajudou. Olha, já aqui estão muitas colocações de telespectadores. A Eli também recebeu muitos, mas vamos passar porque o tempo não permite mais. Mas agradeço pela presença, doutor Silvio. Muito obrigado. Boa sorte. E você também, que seja candidato. Um abraço. Tempo Real, um abraço para você, Tempo Real. É isso, Amadeu.